Papa Francisco, sempre que encontra os bispos do Brasil, ressalta a preocupação com os pobres e a Amazônia, que jamais devemos nos esquecer da proximidade com os pobres. E para assumirmos que tudo está interligado e tudo necessita do cuidado neste planeta. E para aprofundarmos nessa reflexão, com alegria, nós vamos conversar com Dom Valentim Fagundes de Menezes, ele que é bispo de Balsas, no Maranhão. Dom Valentim, sua bênção, ótima tarde, seja bem-vindo ao Maná Católico. Isa e todos aqueles que nos estão escutando, vendo, que alegria poder participar com vocês desse programa e poder estar aí chegando na casa de cada um, no coração e na vida. O senhor está em Balsas, no Maranhão, é isso? Balsas, nossa regional Nordeste 5, sim. Nós temos, são 12 dioceses e a última, quando a gente olha o mapa do Maranhão, lá naquele finalzinho está a grande diocese de Balsas, 68 mil quilômetros quadrados para a missão acontecer. Muito bom, Dom Valentim. E falando em missão, Dom Valentim, eu sei que a igreja, nós como igreja, nós sabemos que a CNBB, juntamente com outras pastorais, tem se movimentado para olhar pelos mais necessitados. Começa falando para a gente, Dom Valentim, como que a igreja ela deve olhar pelos pobres? Fundamentalmente, para ser uma igreja de Cristo, ela vem dos pobres. Nunca podemos esquecer que Jesus escolheu a Galileia como o seu lugar privilegiado para iniciar todo o seu ensinamento. Foi lá na Galileia, depois de ser batizado, de passar pelas tentações do deserto, ele escolhe aonde ele vai fazer a sua missão. E ele vai escolher a Galileia. O que é a Galileia? O lugar dos últimos, dos pobres, daqueles que ninguém queria saber, daqueles que ninguém se interessava. Jesus passou aqueles 3 anos na Galileia, ao encontro dos últimos, dos esquecidos, dos marginalizados. E então, o Mestre, nós como igreja, nós hoje, tudo que nós somos e temos está na raiz de Cristo. Por isso, nós fazemos as escolhas de Jesus. Por isso, a igreja, ela só é igreja autêntica e verdadeira se ela dá a notícia para todos, a boa notícia para todos, mas a partir de um lugar concreto. Como uma mãe que ama todos os seus filhos, porém, quando um deles está doente, ela cuida mais daquele que está doente, daquele que necessita. Por isso, os pobres, eles são fundamentais no sentido de que nós podemos ser e realizar a missão de Jesus. Dom Valentim, eu disse no enunciado da nossa entrevista, para iniciarmos toda a conversa, que o Papa Francisco sempre resgata essa necessidade de cuidado para com os pobres e também cuidado com a casa comum. E a própria palavra de Deus, a igreja tem nos impulsionado a necessidade de cuidarmos da natureza, de falar sobre esse cuidado. Na palavra de Deus diz sobre isso, não é, Dom Valentim? Olha, é fundamental sabermos que, quando falamos, inclusive, de pobres, o empobrecimento, que é o caso de várias regiões do país, e sabemos nós que, na verdade, Deus quer o bem de todos, e sabemos que também a miséria ela é produzida, porque nós somos convidados a ser um povo saudável, um povo bom, um povo que seja livre. Só Jesus nos convida, inclusive, a ter a liberdade de sermos pobres para amar, em primeiro lugar, a Deus. E amando a Deus, tudo aquilo que está interligado ao amor. E a natureza, a ecologia, ela é um lugar concreto onde
a evangelização e a história deve estar atenta. Por quê? Porque o olhar agora, com muita força e muito empenho de todo o mundo para a Amazônia. A Igreja Católica sempre esteve voltada para a Amazônia, que era o lugar aonde o CIMI, a CPT, as missões. Por quê? Porque ao cuidar dos pobres, nós também temos que cuidar do que está no entorno do pobre, que é a natureza, é a vida, né? Por isso, sem dúvida nenhuma, nós não podemos pensar em evangelização isolada, ela toma o homem por inteiro, não é? Então, quantas espécies são destruídas? Espécies que foram criadas por Deus para louvá-lo e que hoje desapareceram. E tudo por intervenção humana e por ganância e por não cuidar daquilo que é dom de Deus a ser cuidado. Isso mesmo. Nós estamos num processo sinodal. O sínodo que nós vivemos aí nos últimos 2 anos, Dom Valentim, o que isso significou para os indígenas, todo o povo da Amazônia? Particularmente, houve um sínodo maravilhoso em outubro de 2019, Sim. que tinha como foco a Amazônia. Sim. É lógico que a igreja, quando ela faz um sínodo e ela tem uma área específica, não é o fato de olhar para a Amazônia que não é olhar para o todo. Olhando para a Amazônia, nós estamos olhando para o todo. Nós precisamos, então, resgatar esses 4 sonhos que surgiram do nosso querido Papa Francisco, olhando para a Amazônia, de onde foi feita uma escuta profunda, onde se ouviu cada membro daquela região. Os 4 sonhos: o sonho social, sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos originários, dos últimos, de modo que sua voz seja ouvida, sua dignidade promovida. Depois o sonho cultural, o sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza da humanidade. O sonho ecológico, o sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a beleza sedutora que adorna a vida transbordante, que enche os seus rios e suas florestas, né? E o sonho eclesial, o sonho como comunidade cristã, capazes de entregar-se e encarnar de tal modo na Amazônia que dê à igreja rostos novos com traços amazônicos. Então, o sínodo próximo que vai acontecer já traz junto, a caminho, toda a exortação à querida Amazônia. O documento do Papa Francisco fazendo a exortação e trazendo toda essa riqueza que foi colhida, que foi sentida, vivida, experimentada junto a Deus que se manifesta na criação, na vida das pessoas, em tudo aquilo que tem a ver com a glória de Deus, que é que o homem viva e que o homem seja essa imagem e semelhança de Deus. Ô Dom Valentim, nós, pelo que o senhor já nos disse, né, nessa conversa, nós percebemos o movimento da igreja para nos alertar a esse cuidado com os mais necessitados, ao cuidado com a casa comum, né? Percebemos também o grande empenho do Papa Francisco em relação a essas situações. Com a sua experiência em Balsas e talvez em outros lugares, né, que o senhor esteve como bispo, como sacerdote, o que o senhor... Tem algum motivo para as pessoas estarem perdendo essa consciência da necessidade do cuidado? Tanto pelas pessoas que precisam, o cuidado com a casa comum, parece que nós achamos que
não é papel nosso. Será que isso tem algum motivo? É fundamental voltar à primeira página da Bíblia, não é? Olhar como Deus vai criando e a palavra de Deus se realiza. E é interessante que na criação, na narrativa do Gênesis, essa bela narrativa, Deus vai criando até o sexto dia, que na Bíblia é um número incompleto, o sétimo dia, que é a perfeição. Por quê? Porque, na verdade, Deus vai criando até o sexto dia para que Ele entrega à humanidade, ao homem, para a continuação da criação. Quando Ele chama e convida este homem para dominar as coisas, ali a palavra não é o dominar para explorar, para destruir, mas é o dominar para o cuidado. Fundamental que cada um de nós, ao cuidar da criação, está cuidando de si mesmo. E aí nós notamos uma sociedade que não tem a consciência disso, ela vai se autodestruindo. Porque na medida em que destruímos árvores, destruímos o ar, destruímos a água, destruímos os elementos que são fundamentais para manter a criação e continuar a criação. Por isso, é fundamental a grande conversão. Essa conversão de que o cuidado com a Mãe Terra, com a Pachamama, com a casa comum, o cuidado com as sementes. Nosso projeto em Balsas, nós somos uma região de muito desmatamento. Porém, o que fazer para enfrentar isso? Então, o projeto Laudato Si. Nós temos agora a meta de botar sementes na terra e criamos um projeto de plantar 8 milhões de árvores. Sim, 8 milhões de árvores, porque nós precisamos o quê? Nós precisamos resgatar as sementes. Nós temos árvores do cerrado que estão desaparecendo. Nós precisamos recuperá-las, nós precisamos garantir que a criação possa cumprir a sua missão, salvar o homem, salvar a pessoa, salvar as pessoas, cada um de nós. Por isso, é fundamental recordar que Deus entregou a cada um de nós o cuidado da criação e continuar essa criação, apesar de todos os avanços tecnológicos, todos os avanços da ciência que são dons de Deus e graça, mas fundamentalmente para cuidar daquilo que foi criado e que é dom para todos. E, Dom Valentim, a ação social da igreja focada nessas realidades é muito importante e essencial, não é? Sem dúvida nenhuma, nós temos, por exemplo, um olhar especial que a igreja tem para a Amazônia, a Repam, o CEAMA, que foi criado, nós temos o CIN, a CPT, todos os organismos da igreja do cuidado com a vida, porque quando se fala cuidado da vida, daí tudo que está interligado. Nós temos a luta constante aqui na Amazônia, na Amazônia Legal, né, que é de uma grande extensão. Nós temos pensado nos 9 países que pertencem à região amazônica. Nós temos na busca de recuperar nascentes, trabalho permanente, porque com várias ações dos homens e do egoísmo do ser humano, a busca do lucro sobre o descaso da vida, porque nós podemos ganhar e temos que avançar na questões tecnológicas, na questão sempre em função do bem, porque qualquer ação tem que ser um bem para todos. Eu não posso criar situações que destruam povos, que destruam os nativos, que destruam a criação, a beleza, aquilo que Deus nos deu. Por isso, a igreja, sem dúvida nenhuma,
ela só evangeliza e evangeliza de verdade quando toma em consideração a vida na sua totalidade. Por isso, plantar uma árvore, criar uma mentalidade, saber que a ecologia está na integração da evangelização. Então, todas as coisas que garantem a vida, principalmente a vida dos povos, ela é missão e evangelização da igreja. Obrigação nossa, dever do mandato de Jesus. Porque, como nos recordou esses últimos 3 anos, a vida é missão. Jesus Cristo é missão. A igreja é missão. Isto é, tudo que faz parte da criação, tudo que está nesse mundo como para o bem, o justo, o belo, para o amor, deve ser tarefa nossa, deve fazer parte da nossa evangelização. Muito bom. Você que está acompanhando o Almanaque Católico, estamos conversando com Dom Valentim Fagundes de Menezes, bispo de Balsas, no Maranhão. Fique aí no seu coração, através dessa conversa, a certeza de que cuidado com os pobres, com a casa comum, é dever de cada um de nós. Nós temos responsabilidade com tudo isso. Dom Valentim, para terminar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos desse a bênção. Então, com muita alegria, com a intercessão de Maria, aquela que soube cuidar desse menino, que é o nosso Salvador e Senhor, ela que recebeu uma missão e nos dá o Salvador Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que a bênção de Deus, a sua ternura e sua misericórdia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Dom Valentim, foi ótima a nossa conversa. Obrigada pela disposição e até a próxima. Até a próxima, se Deus quer. Abraço. Bom programa para vocês todos. Muito obrigada.